Comissão especial da Câmara dos Deputados que discute a reforma administrativa deve votar entre hoje e quinta-feira o relatório da matéria. Entre as propostas está a adoção de avaliação de desempenho para servidores, a possibilidade de contratação temporária e também a gestão de desempenho pelos gestores. Entre os pontos polêmicos está a inclusão do judiciário na proposta, possibilidade criticada pela mesa diretora da Casa, que alerta para a inconstitucionalidade da decisão, considerada uma interferência do Legislativo em outros poderes. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e também de Cidadania, lá da Câmara dos Deputados. Depois que tiver a análise concluída na Comissão Especial, o texto segue para o plenário, onde precisa ser ainda votado em 2 turnos. Em seguida, será encaminhado ao Senado Federal. Vamos conversar com os nossos comentaristas justamente sobre essa reforma administrativa, né? E aí, juntando, Serrão, os fatos, estamos falando aí de uma retirada de um discurso mais intenso por parte do presidente da República e agora reforma administrativa na pauta. Era o que a gente tinha conversado aqui mesmo que deveria ser feito. Sim, só que começam já discutindo sobre o aspecto absolutamente equivocado. Quem é o imbecil, só posso usar esse termo, que diz que é uma interferência indevida e inconstitucional do Legislativo sobre o Judiciário para tratar de uma regulamentação? Exatamente o contrário. O papel do Legislativo é legislar, é fazer a lei que o Judiciário tem que cumprir e fazer cumprir. Então não tem essa história. Não tem por que o servidor do Judiciário ter privilégios em relação ao resto do funcionalismo público. Agora, volta ao problema estrutural que nós discutimos anteriormente. O Brasil não quer mudanças para valer. Estamos aqui, essa reforma que vai ser aprovada aí, será mais um engodo, mais um papo para otário ficar vendo e para a gente continuar pagando impostos altos para sustentar tanto os parasitas quanto os altíssimos salários absurdos do poder público. Não mudará nada. Mera historinha do boitatá contada para nós, contribuintes. Esse é o ponto fundamental, porque reforma administrativa pressupõe mudança no que acontece agora. Ah, mas vai mudar depois. Vai mudar depois, nada. No Brasil não tem depois, é agora. Ou você vive o momento presente e atua com o conceito correto, ou o depois, o futuro, será catastrófico como é o presente atual. Olha, gente, uma nota importante da gente passar para vocês agora. Foi convocada para as 18 horas uma sessão extraordinária na Câmara dos Deputados para concluir a votação do 112/2021, PL que trata do novo Código Eleitoral. Também, para vocês terem uma ideia, deve ser votada a medida provisória 1052 de 2021, que prevê um fundo para viabilizar concessões e parcerias público-privadas, as chamadas PPPs, para obras da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios. A MP institui o Fundo Garantidor de Infraestrutura e a Agência Brasileira de Fundos Garantidores e também de Garantias. Constantino Lira tá passando o trator, hein? Pois é. Alguma mudança tinha que ter, né? Porque o Rodrigo Maia, todo mundo sabe que era um grande sabotador da agenda. Sobre o nosso tema principal, que é a reforma administrativa, que é uma das mais importantes, eu entendo o tom mais negativo do Serrão, mas permita-me discordar. Eu acho que a política é a arte do possível, né? A reforma que o Executivo mandou já foi bem mudada e melhorada pelo Legislativo. Eu tive a oportunidade de entrevistar o relator hoje no Jornal da Manhã mais cedo aqui na Jovem Pan, né? Não incluir o Judiciário realmente seria um absurdo, porque falar que é interferência indevida em outro poder é ridículo, isso eu concordo, né? Quando foi a PEC da Bengala para aumentar benefícios, ninguém reclamou, né? Então isso é uma piada. Se não for o Legislativo, quem é que vai mexer nas condições do servidor do Judiciário? Tem que ser o Poder Legislativo, que é a quem compete isso. Então, tem mudanças importantes. No Brasil é tudo lento, é tudo aquém do que a gente gostaria no mundo ideal. Mas é a arte do possível. Nós temos que, pelo menos, ir avançando na direção certa, porque sempre tem o risco de retroceder e muito, né? Então, essa questão do desempenho das funções é fundamental. Qualquer um que trabalha na iniciativa privada sabe que tem mérito. Aqui no nosso programa, se a gente começar a ver a audiência caindo, daqui a pouco, né, os donos da Jovem Pan vão sentar na mesa e vão cortar cabeças. É do jogo, né? Você tem que ter desempenho, você tem que ter como medir, como auferir,
né, o resultado. O setor público lida com burocracia, nem tudo é tão simples. Não pode ter uma planilha de lucro e prejuízo para medir todos os setores. Mas é importante ter metas e poder avaliar e cobrar, e os servidores que entregarem têm que ser promovidos mais rápido, enquanto que aqueles que não entregarem têm que poder ser demitidos, né? Então é disso que se trata, essa principal mudança na reforma administrativa, é você poder trazer racionalidade para a decisão, acabar com promoções automáticas, né? E reduzir a questão das férias de 60 dias do judiciário, que é um escárnio, né? A gente sabe que isso para o Brasil, que trabalha e paga as contas, é um soco no estômago. Só vai valer para novos funcionários, é uma forma de tornar viável a reforma. Se for mexer em privilégio agora, vai ter uma discussão infindável no jurídico, vai tudo parar no Supremo e vai ser derrubado. A gente sabe. Vão dizer que são direitos adquiridos e não vai andar. Então, é a realidade, né? It is what it is, como dizem os americanos. É o que é. Nós temos que, pelo menos, aplaudir aquilo que vai na direção certa. Então, eu acho que é uma boa reforma, espero que seja aprovada e que inclua, claro, o judiciário. Ô Piperno, como é que você vê essa reforma? Como é que é a tua visão em relação à estabilidade do serviço público, avaliação por desempenho? Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Olha, a gente pode ter convicções diferentes a respeito disso, mas é claro que, até por conta da escassez de recursos do Estado, é óbvio que esse assunto não vai sair da pauta nunca mais. E é claro também que o funcionalismo, que a máquina do Estado, ela vai estar cada vez mais sujeita, cada vez mais na mira do facão, vai acabar sofrendo cortes. A questão é como é que vai ser feito isso? Vai ser algo linear? Vai pegar todo mundo? Ou a gente vai racionalizar no sentido de averiguar quais são realmente as áreas em que você pode mexer e em quais não pode? Por exemplo, o setor de saúde agora mostrou que ele tem que estar realmente bastante encorpado e bem estruturado para resistir a situações como essa que a gente está passando agora da pandemia. Em compensação, há também um excesso de gente trabalhando principalmente no Legislativo. A gente sabe que Câmara e Senado são estruturas inchadas. Aliás, as câmaras pelo Brasil todo, né? Agora, tem um setor que ele sempre escapa, né, de qualquer mexida que se faz em privilégios de funcionários, que são os militares. E aí, eles vão entrar nisso agora? Ou mais uma vez eles vão ficar à margem? Porque eu me lembro quando o presidente Fernando Henrique Cardoso acabou com a chamada Bolsa Maitê Proença, né? Os proventos, as pensões que as filhas solteiras de militares recebiam. Elas têm direitos adquiridos, quem já recebia na época recebe até hoje, quem veio depois passou a não contar mais com esse benefício, mas, de qualquer forma, nos momentos aí de passar para reserva, aposentadoria, enfim, os funcionários militares, eles têm mais privilégios que os demais funcionários da máquina. Então, eu acho que a gente não vai fazer uma reforma com total isonomia se esse setor também não for atacado. Bruna, como é que você vê essa reforma administrativa? Está contente? Como é que você enxerga os principais pontos? E justamente sobre essas polêmicas, vai andar? Olha, eu acho que o menor dos nossos problemas no momento são os militares, né? O Piperno falou aí, mas os militares ganham menos que o professor universitário, têm salários, passaram por, assim, várias medidas que prejudicaram a carreira. A gente tem que lembrar que militar não se aposenta, eles vão para a reserva, tem algum problema, eles têm que voltar ativo, eles estão o tempo todo a serviço do Brasil.